Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista. Um espaço nessa semana para refletir, entender e aprofundar temas que movem o mundo com especialistas convidados. Síndrome gripal, resfriado, síndrome respiratória aguda grave. Os sintomas até podem ser parecidos, mas as consequências e cuidados são diferentes e ambos pedem muita atenção, principalmente em épocas de maior circulação de vírus. No programa de hoje, vamos entender as diferenças entre essas doenças, como preveni-las e quando buscar atendimento médico. E para isso, eu conto com a presença da Jana Ferrer, que é a enfermeira responsável pela vigilância da Síndrome Respiratória Aguda Grave da Secretaria Municipal de Saúde. Seja muito bem-vinda. Obrigada, bom dia. Também está aqui conosco a Renata Capone, que é a chefe da equipe de imunizações da Secretaria Municipal de Saúde. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Então, a primeira coisa que eu quero entender é como é que se compõe. A gente tem uma parte da Secretaria Municipal de Saúde que trata somente sobre as imunizações, somente pelas síndromes respiratórias, pelas doenças respiratórias. Conta um pouquinho pra gente primeiro, Jana, como é que se compõe, então, essa parte da Secretaria que tu participa? Então, a gente faz parte da vigilância em saúde. Hoje, historicamente, as pessoas usam muito vigilância sanitária, mas nós fazemos parte da vigilância epidemiológica. Então, vou explicar um pouquinho quais são os braços da vigilância em saúde, que é uma parte da Secretaria Municipal de Saúde, assim como a HPS é outra, a HPV é outra, a Diretoria de Vigilância é outra. Ela se divide em 4 grandes braços, que são a vigilância sanitária, que todo mundo conhece, que faz as inspeções nos ambientes de alimentação, restaurantes, etc., tem a parte da saúde do trabalhador, tem a parte nossa da vigilância epidemiológica, que vigia as doenças que estão no município, e tem a parte ainda da vigilância ambiental. Então, são áreas bastante específicas, mas que se agregam fazendo uma vigilância total no município. A nossa parte, então, a vigilância epidemiológica, trata das doenças transmissíveis e tudo o que é necessário fazer para o combate, controle e monitoramento dessas. E tem também a parte das imunizações, né? Conta pra gente um pouquinho como é que se compõe o teu trabalho, Renata. Então, a equipe de imunizações, que eu coordeno atualmente, ela é composta por 2 núcleos de imunizações, Zona Norte e Zona Sul, fazendo parte dessa unidade de vigilância epidemiológica, protegendo as pessoas contra essas doenças transmissíveis, né? Então, a gente recebe os imunobiológicos do Estado, faz todo o armazenamento e a entrega, né? Então, abastecemos as unidades de saúde e os hospitais com as vacinas e soros que são definidas pelo Programa Nacional de Imunizações. Então, a gente consegue ver o quanto se complementa cada área, né, e a importância que cada uma tem. Jana, quero começar entendendo a gente começa falando sobre sintomas parecidos, né? Gripe, resfriado, muitas vezes, eu quando estou em casa, às vezes não sei se eu estou resfriada, se eu estou gripada, às vezes pode ser uma coisa mais grave, né? Queria entender então contigo, Jana, quais são as principais diferenças, em que momento que se encaixa uma gripe, um resfriado, o que é uma síndrome mais grave? Então, assim, são termos que se falou muito e se aprendeu muito, se estudou muito durante a última pandemia de coronavírus, que a gente fala que não é a última e muito menos a primeira. Se a gente lembrar, quem tem um pouquinho mais de idade, lembrar da epidemia que a gente teve em 2009 de H1N1, vai lembrar também um pouquinho desses termos. Mas de uma forma assim mais resumida, um resfriado é aquela manifestação mais leve que a gente costuma dizer. Ele não costuma agravar, ele vai te dar um sintoma de uma coriza, de uma febrezinha mais baixa, um mal-estar, uma dorzinha de cabeça. Então, ele vai ter uma manifestação clínica mais leve e mais autolimitada, ou seja, o corpo naturalmente que adquiriu um vírus e conseguiu expelir dentro de poucos dias. Diferentemente da síndrome gripal, que já traz uma característica mais marcada em termos de sintomas. Então, é uma febre mais alta, uma dor no corpo que realmente te derruba na cama, uma dor de cabeça, junto com sintomas respiratórios como tosse, coriza. Então, a gente costuma dividir, primeiramente, resfriado, um quadro mais leve, autolimitado, síndrome gripal, um quadro mais forte, agudo, que causa mais mal-estar em quem está com ele. Com uma grande diferença, a depender dos vírus, uma síndrome gripal pode agravar.
E esse agravamento vai trazer o quê? Uma dispneia, uma falta de ar, uma necessidade sim de hospitalizar para ter um suporte ventilatório que o corpo nesse momento não está conseguindo fazer essa troca ventilatória eficientemente. Então, assim, basicamente, tem essas diferenças, mas tudo vai depender de qual vírus está infectando aquele momento. A gente tem diversos vírus que eles são concomitantemente, a circulação é concomitante ao longo do ano, de diversos vírus. O que a vigilância vai se ocupar? Daqueles que têm capacidade de fazerem surtos ou quadros graves na comunidade. Então, a gente não vai vigiar todos os vírus. Tem vírus que vai fazer um resfriadinho e vai passar. Não é o objeto da vigilância esses, apesar de vigiar. O objeto é aqueles que vão causar uma comoção, um surto, uma pandemia, uma epidemia. E esses a gente está sempre monitorando. Não sei se eu te expliquei bem. Consegui entender, sim. E o Covid, ele se encaixa dentro da síndrome mais grave? O que seria? Exato. O Covid, ele surgiu, o coronavírus já era um vírus conhecido antigamente de outras epidemias que eram localizadas em outros continentes. Tinha 6 tipos, porque os vírus são isso. Explicando mais assim, os vírus, eles têm muita capacidade de mutação genética. Então, eles conseguem fugir de um formato tradicional, fazer um novo formato. E para esse novo formato, as pessoas não têm imunidade. O coronavírus foi isso. Ele fez mutações, já se conheciam 6 tipos de coronavírus, e esse 7º é um totalmente novo que atingiu o mundo inteiro. Então, o coronavírus, ele fez e segue fazendo síndromes gripais com a capacidade do agravamento, por causa de fatores de muita agressividade viral, que é o que surgiu e começou em toda a pandemia, né? Então, ele faz as duas coisas, uma síndrome gripal que pode agravar para SRAG, tal como a influenza faz há muitos anos. Entendi. Consegui entender, e o legal é que a Jana já trouxe para nós até o contexto histórico para a gente poder entender um pouquinho mais. Uma palavra importante que a Jana trouxe para nós, Renata, é a questão da imunidade. Então eu quero entender contigo, né? Trazendo então essas doenças que a Jana acabou de citar para nós, como que a imunização ela pode auxiliar tanto para prevenir quanto para daqui a pouco evitar que os sintomas se tornem mais graves? Não sei se eu fui correta nessa... A gente tem basicamente, assim, para esses micro-organismos respiratórios, né, 3 vacinas. Então, a vacina contra a pneumo, a vacina contra a gripe e a vacina contra o Covid, né. A vacina contra o Covid, ela é nova, né, é direcionada para essa cepa que a Jana comentou. Então, já tivemos várias vacinas, vários laboratórios, vários esquemas, e vou falar atualmente, a gente tem, então, a indicação da vacinação desde o início do ano, então, para as crianças menores de 6 meses a menores de 5 anos. Então, elas devem ter, de acordo com o laboratório da vacina, de 2 a 3 doses, né? E acima dos 5 anos, então, está indicada para aqueles grupos prioritários. O que são os grupos prioritários? São os grupos com maior vulnerabilidade. Então, como a Jana comentou, dessa internação, né? De ficar doentes gravemente e acabar, então, falecendo também. Então, esses grupos prioritários atualmente são os trabalhadores de saúde, para estarem bem, para desenvolver o seu trabalho, né? Aqueles que possuem doenças crônicas, os idosos, né? Os imunodeprimidos, então aqueles pacientes que convivem com HIV, são transplantados, oncológicos, esses são basicamente os grupos prioritários, né? A gente tem uma cobertura boa quando se fala dos idosos até, mas das crianças é uma cobertura muito baixa ainda, de aproximadamente 15%. Nós temos percebido uma grande hesitação vacinal, talvez por ser, a população acredita ser uma vacina nova, né? Mas, conforme foi relatado, até pela Anvisa, né, essa vacina já vinha em estudo há muitos anos, né? Então, o pessoal às vezes questiona, de um dia para o outro surgiu uma vacina. Não é bem assim. Já vem, né? Todos os laboratórios, todo mundo... A Jana falou que o vírus já era conhecido, né? Então, já vem há um longo tempo, né? Então, elas são seguras, a gente tem usado, né, desde 2021, se mostraram seguras, né? Eficazes também, que todo mundo viu que à medida que a vacinação avançou, o número de casos diminuiu, né?
Então, essas vacinas que são ligadas às doenças respiratórias, elas são focadas. Às vezes não é que tu não vai ter a doença, porque, por exemplo, da influenza, existem vários vírus que causam influenza, mas a vacina só é composta por 3 cepas, né? Mas ela garante uma redução importante, de até 80%, de hospitalizações e óbitos nesses grupos mais vulneráveis, né? Então, do Covid, a gente anda com infelizmente, uma cobertura um pouco baixa, estamos com algumas dificuldades, porque ela vem enfrentando um desabastecimento pelo Ministério da Saúde, então a gente teve que elencar algumas unidades de referência para vacinação, isso dificulta um pouco o acesso, né? Mas reforçar aqui o quanto é importante a gente estar imunizado, principalmente as crianças e principalmente aqueles que fazem parte desses grupos. A da influenza, a gente também não está com uma cobertura muito boa, apesar de todos os esforços da Secretaria. A gente tem a Operação Inverno, que disponibiliza unidades abertas aos sábados, aos domingos, aos feriados. Temos mais de 16 unidades funcionando até às 10 da noite. Tivemos o dia D, então, apesar de todos esses esforços, ainda a gente está com 59% de cobertura, né? E na influenza também sofre o desabastecimento, ou é mais por parte da população mesmo? Mais por parte da população mesmo. Da influenza a gente tem todas as unidades de saúde, tem essas atividades extras, né, que eu falei sábado, domingo, de noite, né, então é mais uma consciência da população. A gente até vacinou bastante pessoas fora dos grupos prioritários, mas os grupos prioritários a gente não vacinou, e são esses grupos que adoecem e acabam necessitando de hospitalização, de UTI, né, que a gente sabe que nesse momento Porto Alegre está com grande dificuldade, né. Então, reforço aqui a importância das pessoas procurarem as unidades de saúde, principalmente aquelas que fazem parte dos grupos prioritários, e realizarem vacinação em todas as unidades. E as vacinas da pneumo, né, contra pneumo, que a gente tem, então, em todas as unidades de saúde, a pneumo 10, indicada para as crianças menores de 5 anos, né, e também tem a pneumo 13 e a pneumo 23, que aí são só para alguns grupos especiais, que está localizada no Centro de Referência de Imunos Especiais, que fica no Hospital Presidente Vargas. Aí são alguns grupos, como transplantados, oncológicos, pacientes vivendo com HIV, idosos institucionalizados, aí são só para alguns grupos, né? Nossa cobertura nas crianças está aproximadamente em 80%, 85%. Então, também o preconizado é 95%, né? Então, a gente precisa melhorar também essa cobertura. Se tem a prioridade, a gente tem que saber que tem um motivo, então tem que aproveitar, Sim, né, a oferta de poder ali resguardar a nossa saúde. Jana, a gente fala, logo no começo eu comentei sobre a questão de que essas doenças, as gripes, aliás, as síndromes, os resfriados, eles exigem mais cuidados, principalmente em épocas de maior circulação de vírus. O inverno, essa época mais fria, no Rio Grande do Sul a gente já não vive uma época fácil, né? E também a gente vive muitas vezes as 4 estações do ano no mesmo dia. Então, nessa época mais fria, com mais vento, tem alguma influência maior do vírus? Como é que funciona? Sim, todos os vírus, eles têm, aqui no sul, como é a nossa realidade, né? A gente diz que é o período sazonal, que vai ali de finalzinho de abril até comecinho de setembro, os meses mais frios, né? O que a gente viu com o Covid? O Covid, ele nunca respeitou a sazonalidade. Ele tem picos em janeiro, tem picos em outubro, tem picos em novembro, ele nunca respeitou. Os outros vírus que a gente faz vigilância, que basicamente são a influenza e seus subtipos, o vírus sincicial respiratório, por exemplo, e alguns outros, eles aumentam, de fato, muito no inverno. Então, o cenário que a gente tem hoje é de uma sazonalidade muito bem marcada para os vírus respiratórios, com a exceção do Covid. O Covid, às vezes, sofre uma mutação viral, muda uma cepa e ele vem com força. Aí ele faz um pico de casos, de incidência, né? Independente do mês do ano. Por enquanto estamos assim. Claro, a gente não tem uma série histórica grande, a gente vem de 2020 para cá vigiando o Covid. Mas dentro desse cenário a gente percebe que ele ainda não está na sazonalidade. Mas te respondendo sobre o frio, o que acontece nos meses de inverno? Os meses de inverno propiciam que as pessoas estejam mais fechadas, com as janelas mais fechadas, onde o ar não se renova.
Então, daqui a pouco nós estamos aqui, uma de nós está com o vírus, mesmo sem sintomas, a gente pode estar incubando um vírus. Enquanto eu estou falando, eu estou dispersando no ar gotículas com vírus no ambiente. Mas esse ambiente geralmente está fechado no inverno, e bem fechado muitas vezes. Então, as pessoas se contaminam mais por essa aglomeração em ambientes fechados. Não é o frio especificamente, mas é a condição ambiental que propicia essa aglomeração. Acaba fazendo mais surtos. Isso para todos os vírus respiratórios e até para as outras doenças, né? O inverno propicia nesse sentido de sazonalidade. Então a gente se prepara, começa a se preparar lá em março, abril, tanto na parte das vacinas quanto numa operação inverno que se tem historicamente aqui, para que os serviços estejam mais preparados a lidar com isso. O adoecimento vai acontecer. E falando um pouquinho de cenário epidemiológico, a gente já tem, então, com os anos pandêmicos, a gente viu aquele crescimento absurdo de casos e óbitos. Agora, em 2025, a gente está vendo tanto a sazonalidade, mas repetindo o ano passado com um vírus que se chama vírus sincicial respiratório, que ele é muito comum em crianças pequenas. Então, a gente tem muito alto número de internação em crianças pequenas por esse vírus. Concomitantemente à influenza e ao Covid. Então, a gente tem um cenário bastante florido, vamos dizer assim, nos meses de inverno e acabam sobrecarregando a rede de saúde, né? Não é à toa que tem a Operação Inverno justamente para isso, né, Diana? Exatamente. Renata, e a vacinação, ela também tende a diminuir no inverno? Porque eu vejo, principalmente mães, eu não sou mãe, mas eu vejo muitas mães dizendo, tá muito frio para levar minha criança para vacinar. Sendo que muitas vezes, nessa época mais fria, como a Diana nos trouxe aqui, aumenta a circulação do vírus em função, né, de a gente se isolar mais, se fechar mais. Olha, nunca fiz uma análise assim muito detalhada assim dessa questão, mas acho que considerando assim das outras vacinas, o número de doses aplicadas, a gente percebe uma diminuição mais no verão, ao contrário, nas férias. No período das férias ali a gente... O pessoal quer viajar e esquece de se proteger. Aí dá uma diminuída um pouco e durante os outros meses segue uma média, assim. Qual que é a época de mais trabalho, digamos assim, para a imunização, Renata? Esses últimos anos tem sido... não tem tido uma rotina. Antes a gente tinha... A época que a gente mais trabalhava era durante a campanha da influenza. Geralmente é abril, maio, o pico, assim, o forte, né? Mas aí veio o Covid e cada ano muda, né? E vem o sarampo também, os surtos do sarampo. Então a gente não tem tido, assim, algo, né? Uma rotina, né? Mas geralmente essa época da influenza ali, de março, abril, agora tem começado um pouco mais cedo, né? Abril, maio, que pega a campanha da influenza. A gente ri para não chorar, né? Porque não tá fácil viver no Brasil nem no Rio Grande do Sul. Todo dia a gente acorda rezando para que não surja nenhuma pandemia nova, né? Tá bem complicado, né? Todo dia tem uma doença, né? Uma ameaça. E aí o ano passado teve enchente também, a prédio da vigilância acabou estando numa área que foi inundada. Mas como é que foi para vocês lá? Já se recuperaram? Como é que tá a situação ali no prédio de vocês? Ali acho que o pior, assim, foi que a gente não tinha acesso ao prédio, né? A gente não conseguia entrar. Muita imunização se perdeu, eu acredito, né? Não, a gente, por causa do nosso plano de contingência, a gente acabou retirando as vacinas antes, né? O nosso estoque é bem grande ali, tanto que a gente teve que levar para a central de abastecimento do estado, porque nenhuma outra unidade iria comportar esse armazenamento, né? Mas a gente teve uma perda com relação às câmaras, acabaram, só o primeiro andar inundou, que é o das imunizações, né? Então a gente perdeu as câmaras, mas as vacinas a gente conseguiu salvar. Acho que o mais difícil foi não ter acesso às nossas coisas, aos nossos materiais de trabalho, né? E aí não foi só as vacinas que acabou sendo impactada, todas... De um dia para o outro, o prédio inteiro, né, todas as equipes não tinham onde trabalhar, né, então foi complicado. Só para a gente ter uma noção, né, a Renata fala sobre as câmaras frias, que é onde se armazenam ali, umas geladeiras, digamos assim, Isso. né, mas é tudo muito específico, tem uma temperatura para cada imunização, né, é tudo muito... E vocês têm muito cuidado também, até na hora de abrir uma, né?
Tem. As vacinas e os soros, eles devem ficar armazenados entre 2 e 8 graus, né? Então, a gente tem as câmaras, que aí geram relatórios, tem baterias, tem todo esse cuidado. E para fazer o transporte, a gente leva em caixas térmicas, com bobinas, com gelox, né? Para manter essa temperatura que é o recomendado. Então, cada vez que a vacina é exposta a uma temperatura fora disso, ela vai diminuindo a sua eficácia. Jana, a gente falou um pouquinho sobre a pandemia, né? De que modo que a enchente afetou? Ela afetou alguma coisa? Muita gente passou muito tempo na água, no frio, né? Isso mudou um pouco o cenário de vocês ali na questão dos resfriados e das síndromes? Não dos resfriados e das síndromes, mas porque já era um período esperado de aumento, que já era foi frio, o que a né? gente teve, mas a questão dos abrigos foi bastante complicada, né, em função da aglomeração de pessoas, então a gente sim teve muito atendimento, mas naquele momento a gente que trabalha com as demais doenças transmissíveis, a gente teve leptospirose e outros casos de doenças diarreicas muito pronunciados, com a sobrecarga dos vírus. Então, como tu estava falando, assim, a gente cada vez mais acaba trabalhando em vigilância epidemiológica com uma gama muito variada de doenças, porque além da gente ter as que já são endêmicas, endêmicas é quando a gente diz já estão instaladas no território, já são esperadas a ocorrência delas em determinado território. Então, na nossa região tem muitas doenças endêmicas, como todas, e tem algumas que emergem de tempos em tempos, assim, é uma doença que surge do nada, assim como foi o Covid, foi muito recentemente com a Mpox, que ressurge um novo vírus que até então não circulava. Então a gente tem uma gama bastante variada de frentes de ataque para tentar conter e subsidiar, né, a rede de saúde para enfrentar essas doenças. Relativamente ao inverno, a gente sempre vai ter esses aumentos de vírus e propriamente, a Renata estava falando das vacinas da pneumo também, que é um outro tipo de consequência de pneumonia comunitária adquirida, né? Mas todas vêm da mesma forma de transmissão, que são as gotículas expelidas por pessoas sintomáticas ao falar, espirrar, mesmo tossir, né? Então, a gente sempre, quando tem oportunidade, eu vou aproveitar aqui, reforça as medidas de prevenção, porque parece que com toda a pandemia as pessoas ainda não aprenderam as medidas de prevenção, que na verdade sabem, mas vão relaxando com isso. Que é, se tu tá com sintomas respiratórios, usa uma máscara. Não está protegendo unicamente a ti, está protegendo que esse vírus vá se esparramando numa população e acabe chegando àquele público que vai agravar, que tem uma doença de base, que vai fazer uma esraiga, um quadro grave. Então, assim, eu acho que é importante que a gente frise as medidas de prevenção, além da vacinação, as medidas que a gente chama não farmacológicas, ou seja, etiqueta respiratória, uso de máscara, distanciamento quando tu tá com uma questão viral, porque eu percebo, assim, aqui no Sul, sobretudo antes da pandemia, as pessoas, tô gripada, acostumaram, mas eu acho que a gente tem que lembrar que vírus respiratórios faz muita mutação, e a gente nunca sabe quando uma nova cepa vai vir e vai aumentar o número de casos e começar a se esparramar. Então eu acho válido lembrar isso, lavagem de mãos, uso de álcool gel, essa coisa de estar levando as mãos ao rosto, a gente gesticula muito e faz isso muito, mas a gente tem que estar com as mãos limpas, lavadas, né? Porque o vírus se deposita no ambiente. Então, lembrar desses cuidados, sobretudo no inverno, mas todas as épocas do ano, né? Para quem está ou com síndrome gripal ou convivendo com alguém que está com síndrome gripal, ter esses cuidados, porque daí a gente não vai diminuir o que a gente quer, que é o número de esragues, que é os casos que internam e acabam muitas vezes indo a óbito por vírus, né? Pois é, a gente chega na metade da nossa conversa, mas fiquem mais um pouquinho comigo, porque depois a gente volta falando sobre isso, falando sobre essas síndromes respiratórias, sobre os resfriados. A gente continua a nossa conversa, por favor. Renata, Jana, continuem comigo aqui. Vamos para o intervalo agora para tomar uma aguinha, a gente volta logo, logo. Continue ligado aqui na TV Câmara.
O SUS tem uma estrutura complexa. São muitas peças diferentes por trás dele. Você nem imagina. Mas para que ele exista, tudo precisa estar muito bem encaixadinho. Chegou a hora de entender como ele funciona. Como é a estrutura do SUS. Quem faz a gestão nacional é o Ministério da Saúde. Ele trabalha em parceria constante com as secretarias estaduais e municipais. Tanto o Ministério como as secretarias agem em conjunto com os conselhos. Aí você me pergunta, e quem faz parte dos conselhos? 50% representam os usuários. Isso mesmo, quem usa o SUS tem voz para decidir como ele é feito. 25% representam os trabalhadores da área de saúde e 25% representam o governo e os serviços privados ou sem fins lucrativos. Juntos, eles vão construindo o que a gente conhece como SUS, do micro ao macro, da criação até a realização. Meu nome é Silvia Souza, eu sou paulista, sou advogada, tenho 38 anos e sempre fiz parte de um movimento chamado Educafro, um movimento negro paulista que trabalhou pela inserção de jovens negros e carentes no ensino superior público. Hoje eu sou mestranda na UNB, fiz pós-graduação na UFABC, que é a Universidade Federal do ABC em Direitos Humanos, Diversidades e Violências, também participando de um programa de ações afirmativas de cotas raciais. Eu tive a grata felicidade de fazer uma sustentação oral no STF em 2019 e fui reconhecida posteriormente pelo movimento negro como a primeira mulher negra a fazer uma sustentação oral no Tribunal Superior, no Supremo Tribunal Federal, num caso de grande repercussão. É importante lembrar que o STF existe há mais de 100 anos, né? Há 140 e tantos anos. E em 2019, ser a primeira mulher negra a fazer uma sustentação naquele espaço diz o quanto que a gente ainda precisa avançar. TV Câmara Entrevista está de volta e hoje o nosso assunto é imunização, síndromes respiratórias, agudas, graves, resfriados. Nós estamos aqui com a Renata e com a Jana, que fazem parte da Secretaria Municipal de Saúde, que tratam sobre essa parte da imunização e também das síndromes respiratórias. Renata, durante o período da enchente, teve alguma particularidade no trabalho de vocês? A gente comentava antes sobre a questão do trabalho nos abrigos, né, que circulou muito vírus por lá. Como é que era o trabalho da imunização ali? Bom, como eu disse, foi um período muito intenso. A gente teve, então, o núcleo da Zona Sul foi alagado, né? A gente teve o prejuízo das câmaras e tivemos que trabalhar das duas equipes, então, lá no núcleo da Zona Norte, fica situado no Centro de Saúde e API. Foi muito intenso porque além de ter saído do nosso local de trabalho, a gente tinha que dar conta da rotina, né? Porque as unidades que a gente abastecia lá da Zona Sul, a maioria estava funcionando normalmente. Então a gente teve que continuar dando conta da rotina e ainda acrescentar algumas ações extras. Então a gente teve a vacinação nos abrigos, que foi realizada pela Atenção Primária em Saúde, as unidades de saúde, mas que teve o nosso suporte, né, na questão de organização, de distribuição de vacinas, de informe técnico, de orientações, né. Então, foram mais de 6 mil doses de vacinas aplicadas nesses abrigos durante esse período. E também aí a gente organizou com a equipe de imunizações e os profissionais de outras equipes da vigilância a vacinação nos locais de resgate. Então, a gente aplicou vacinas contra a raiva, porque além do resgate humano, tinha também um resgate dos animais, né? Inclusive, viu um resgate de um cavalo, que uma coisa muito... A gente teve que andar de barco para chegar no centro de Porto Alegre, andar de barco com as vacinas para chegar no gasômetro. Então, foi um período bem intenso, assim, e diferente. E então o pessoal da vigilância ficou responsável por essa vacinação nos locais de resgate, basicamente ali no gasômetro e no viaduto Cairu ali. Então, nos primeiros dias era bem conturbado, assim, a gente numa mesinha no meio das roupas, do caos todo, era um cenário de guerra, né? Era um cenário de guerra, então consegui todo o material, consegui o mínimo de organização para disponibilizar. Então, a gente, nesses locais, disponibilizou a vacina contra o tétano, que era importante, porque a questão dos resgates machucados, né? A questão da raiva, a vacina da raiva, a vacina da influenza também, pela questão que nessa época de frio, das aglomerações e no próprios abrigos, né?
era um receio muito grande que a gente tinha de que gerasse surto por causa da aglomeração. Então, nesse período foram mais ou menos, entre os abrigos e os resgates, mais ou menos 10.900 doses aplicadas, que foi toda uma mobilização. A gente, além da rotina de estar em outro lugar, a gente ainda teve que desenvolver essas ações extras. Que memória, né? É uma memória, mas é isso mesmo. Quem entende do que está falando, se torna até fácil para a gente entender, né? Mas falando um pouquinho, até quero abrir um adendo, né? Parabenizar vocês por esse trabalho que vocês fazem ali, nos momentos em que a gente mais precisa, em que é mais perigoso viver. Esse pessoal está lá para ajudar com vacinas, para ajudar na parte ali do setor, para a gente entender o que são as SRAGs, as síndromes respiratórias, né? Mas, Jana, eu queria entender um pouquinho como é que... Eu comecei falando sobre a questão de que são sintomas parecidos, né? Muitas vezes a gente não sabe se está só resfriado, se daqui a pouco é uma coisa mais perigosa, mais grave. Qual que é a tua indicação para isso? Tem testes específicos? Quando que é o momento de procurar um atendimento médico? Isso. A rede está bastante capacitada, né? Como eu disse, é inesquecível a pandemia para todo mundo que viveu e para a rede foi muito pesado, como para todos nós. Então, a gente tem testagens, desde o tempo de Covid, a gente tem testagens nas unidades. Em algum momento, quando a pandemia deu uma desacelerada, foram direcionados esses testes para públicos específicos que correm mais risco. Hoje em dia, atualmente, iniciamos a sazonalidade com um teste de antígeno disponível em todas as unidades de saúde de forma universal. O que é universal? É quando a gente pode dispor desses testes para todos os públicos, porque tem o suficiente. Mas, quando não tem, a gente direciona para aqueles que correm mais risco. Então, Covid, em todas as unidades de saúde, a gente tem teste antígeno. As pessoas acostumaram até a ir muito às unidades buscar, até mesmo farmácias passaram a fazer. Tudo veio da pandemia para cá. Em relação ao vírus da gripe, a gente não aconselha, e o Ministério da Saúde, nem nenhuma esfera utiliza, porque eles não são tão bons quanto... E para a influenza a gente tem, enquanto vigilância, uma necessidade muito grande de conhecer as cepas virais. Por que a gente precisa fazer esse monitoramento de cepas? Porque são esses testes que vão subsidiar a fabricação das vacinas contra a influenza do próximo ano. Então, quando a gente fala de influenza, a gente fornece, tem unidades coletadoras, daí não são todas, mas aí é um PCR, é um exame específico que vai ver, inclusive, qual o tipo de influenza, se é H1N1, se é H3N2, se é outro tipo. Todo mundo já deve ter escutado falar em influenza aviária, né? A gente não tem nenhum caso, nem sequer no Brasil, tem casos em animais, mas a gente vigia o tempo inteiro. Porque se eles começarem a ocorrer, a gente precisa conhecer e só esse teste nos dá a possibilidade de fazer vigilância genômica. Isso é todo interligado com uma rede de laboratórios de referência nacional, de LACENS, enfim, tudo isso é muito interligado para fazer um monitoramento de fato eficiente. Então, Covid, a gente tem teste antígeno, mas tem também o PCR, que também faz o mesmo monitoramento de cepas. Da mesma forma que a influenza gera esses testes que vão estudar a cepa para o ano que vem fazer a vacina, o Covid faz a mesma coisa. Através desse exame, PCR, a gente consegue fazer genotipagem. Isso tudo é feito um estudo amostral para que os laboratórios de referência nacional conheçam exatamente as cepas que estão circulando em todo o território e possam subsidiar a vacina. Então, as coisas estão sim interligadas. Oferta de teste. Temos nas unidades e temos PCR também. Então, quando a pessoa estiver doente, a primeira coisa é um atendimento. Porque é só lá no atendimento que o médico, o enfermeiro vai ver como essa pessoa realmente está. Se ela tem uma condição de risco que necessite fazer um exame mais qualificado, ou se não, pode fazer um mais simples. Primeira coisa é ir para a unidade de saúde para ter esse atendimento e ser também orientado às medidas de prevenção e isolamento,
o afastamento para ti se indica, para ti não se indica, enfim, não tem outra saída, tem que buscar o atendimento, mas a pessoa já pode estar em casa, começou a ter sintomas gripais e ir se protegendo e protegendo com quem ela convive, né? Utilizando máscara e as outras medidas não farmacológicas. E tem também a questão da imunização, né? A gente pode se vacinar enquanto está gripado, enquanto está resfriado? Como é que funciona isso, Renata? Geralmente pode, tá? Não é contraindicado, a gente não pode se vacinar quando está com febre. Né? Estando com febre, então a gente adia a vacinação e realiza em outro momento. Mas essas questões assim de um resfriado, né, mais simples, assim, sintomas mais simples, como dor de cabeça, nariz, né, alguma coisa assim, não tem problema realizar a vacina. E em relação a gente está na metade do ano para o final, né? Já chegando no finalzinho do ano já. Tem algum vírus que está circulando mais em Porto Alegre nessa época? Tem alguma incidência maior? Esse ano a gente está vendo a influenza com muita força. Então, diferente dos anos pandêmicos, onde a Covid tinha uma força enorme nas incidências de caso e mesmo nas hospitalizações, a gente vê a influenza, aquela velha conhecida nossa que causa gripe comum, essa influenza está muito forte nos casos, nas hospitalizações, juntamente com o vírus sincicial respiratório, que é aquele que pega as criancinhas pequenas e os idosos mais fragilzinhos de imunidade. Então, esses dois, nesse ano, estão realmente com muita força e a Covid está em baixa. Mas eu lembro sempre eles podem estar mudando e nos surpreendendo com uma cepa nova. Inclusive, eu passei a virada do ano com influenza. Não recomendo para ninguém, por isso vamos se vacinar, vamos se cuidar, que é muito importante, né? Em relação à vacinação, Renata, tem alguma vacina que é mais procurada? E eu não sei se tem alguma linha de pensamento de vacinas assim, da que é mais procurada e da que é menos procurada. Não tem, assim, essa análise, né? A gente esperava que a população procurasse mais, né? Então, a gente percebe como eu disse antes, uma grande hesitação, principalmente nas crianças, na questão da vacina contra o Covid, mas as outras, no geral, têm uma boa aceitabilidade, embora a gente não consiga, na maioria, atingir a meta estipulada, né? Mas a gente percebe esse movimento até nas redes sociais, alguma coisa assim, com relação à Covid das crianças, né? Mas as outras, assim, no geral, elas são bem aceitas, assim. Conversando com vocês, assim, um caminho que eu vejo que é um caminho bom para nós, eu acredito que seja da conscientização mesmo, né? Até quero reforçar um pouquinho aquela questão dos cuidados. Duas palavras muito bonitas que a Jana falou, etiqueta respiratória, foi isso? Conta pra gente o que é isso e quais são os cuidados que a gente pode tomar. Até uma lembrança que eu quero fazer, aqui na nossa empresa nós temos uma caixa de máscaras que a própria empresa providencia para se algum funcionário tiver algum sintoma, alguma coisa, já se protege para evitar que outras pessoas, né, tenham alguma doença também, enfim. Eu acho que isso é um cuidado para se adotar nas empresas, né, Jana? Exatamente. Quando a gente fala de etiqueta, a gente está falando da pessoa não levar a própria mão ao rosto quando tossir, espirrar. Leva o antebraço, a gente faz esse movimento aqui, ou leva um lenço para não ficar com aquele vírus que tu acabou de tossir na tua mão e daqui a pouco passar em algum lugar antes de ter a lavagem de mãos. A gente fala dessa etiqueta, a gente fala também do distanciamento físico, tão lembrado na pandemia, para não ficar passando tão de perto. Eu sei que é difícil, que nós somos um povo que... os três beijinhos. Exato, mas quando tiver com a própria pessoa com um quadro que ela não sabe ainda se é um resfriado, se é uma gripe, tá? Um quadro inicial, evitar manter um distanciamento, colocar uma máscara se for se aglomerar com outras pessoas, para não passar para ninguém, né? Porque isso faz toda a diferença na circulação viral. O vírus precisa de pessoas e ambientes. Onde tem pessoas e ambientes propício, ele vai se propagar. Então, a gente lembra essa etiqueta porque realmente faz uma proteção. Claro, sempre aliado à vacinação. Se não fosse a vacinação, nada ia segurar a pandemia como segurou. Como a Renata tinha falado, quando começou as curvas de vacinação a ascenderem, a crescerem, os casos começaram a baixar. Imediatamente, uma coisa é totalmente proporcional à outra. Exato, ficou muito nítido isso, né? Então, sobre vírus, a gente tem que sempre ter em mente isso. Talvez
aprender, reaprender, né, que não é só quando a gente está com uma pandemia instalada, mas qualquer caso a gente pode estar se protegendo. Hoje em dia todo mundo sabe, né? A gente estimula a terem álcool gel também, não tem uma pia no momento. Claro que em serviço de saúde as normas são totalmente diferentes. Eu estou falando de uma forma bem geral, assim, lavagem de mãos, álcool gel, essa etiqueta respiratória, ao tossir, falar, espirrar, são bem importantes para evitar a propagação. Quando a gente tem cenários de surto, que a gente atende muitos surtos também, né, ali na vigilância, a gente vai sempre e intensifica esse tipo de medida, porque ele realmente faz a contenção de um surto, junto com outras coisas, claro. E já que a Jana trouxe para nós a importância da imunização, né, quero reforçar. Sei que tu já disseste para nós a importância dos pais, principalmente, buscarem, né, os postos para vacinar suas crianças. Vamos reforçar essa questão da imunização também, Renata? É bem importante. De uma maneira geral, né, são poucas as vacinas que a gente tem conseguido alcançar a cobertura que é preconizada pelo Ministério da Saúde, né? Então, fazer um chamado para os pais responsáveis e para os adultos também, porque a gente tem vacina, né? O nosso calendário ele é extenso, então tem vacina para todos os públicos, todas as idades, né? Para que a gente melhore essa questão da cobertura. A gente tem agora um alerta de sarampo também. A cada dia a gente tem um alerta novo, uma doença às vezes até nova, né, surgindo, e essa ameaça e essa globalização, as pessoas viajam mais, circulam mais. Nós estamos na capital, então tem essa maior movimentação, né? Então é importante que todo mundo esteja com as vacinas em dias. Tem a época das férias também, então todas as vacinas, né, estão aí disponíveis nas unidades de saúde, como eu falei, sábado, domingo, feriados, atividades extramuros. A gente tem ido nas escolas fazer vacinação, então que os pais autorizem, né, e entendam a importância da gente estar com as vacinas em dia. Até uma informação que eu quero que vocês me corrijam se eu estiver errada, a questão do sarampo circulando de novo se deve muito à falta de imunização das pessoas, à falta de atenção. A própria paralisia infantil também é algo que está sendo discutido novamente, uma coisa que a gente já tinha erradicado há décadas e agora volta essa discussão. Vou começar contigo, Jana. A gente fala assim que as doenças imunopreveníveis, a gente teve avanços, eu digo estratosféricos na parte da vacinação, né? A Renata não me deixa mentir, para tentar conter as doenças imunopreveníveis. E a gente ter uma doença que é imunoprevenível e só não conseguir conter ela porque a vacinação está baixa, é difícil, né? É difícil, porque a gente ter a vacina disponível e está tendo um ressurgimento do sarampo. A gente acompanha muito os casos, como eu falei, a vigilância olha para para um mundo globalizado, para ver onde é que a pessoa andou viajando. A gente, como a Renata bem lembrou, está em Porto Alegre, todos os dias chegam no aeroporto pessoas de todas as partes do mundo, né? Então, isso traz um potencial maior em Porto Alegre de ter casos que a gente chama importados, que veio de outro lugar e que pode começar a se esparramar em nosso território. Então, muitas dessas doenças têm uma prevenção muito simples, que é a vacinação. Então, a gente fica batendo nessa tecla vacinação, porque isso impacta em todos nós. Em todos nós, em algum momento, na tua família, seja em filho, seja em pai, seja em parente, pessoas na família que tem uma doença crônica, ou que tenham um sistema imunológico não tão forte como outros, né? Então, isso vai fazer a diferença e por isso que a gente bate tanto nessa tecla. A gente tem doenças ressurgindo, como tu falou, da paralisia, que a gente tem uma vacinação muito efetiva, né? E se a gente está vendo isso é porque está falhando a vacinação em alguns públicos. É uma tragédia anunciada, né, Renata? Que tem solução, né? Basta se vacinar. Então, bem complicado. A gente já faz alguns anos que tem vindo esse alerta da poliomielite, porque a gente conseguiu eliminar aqui no Brasil, mas existem ainda países que têm o vírus, a circulação do vírus. Então, é um alerta constante, um risco constante para a gente, principalmente quando a nossa cobertura está baixa. E também, nos últimos anos, o sarampo tem vindo, né? Inclusive, vou aproveitar esse momento para falar, nós estamos numa intensificação, estamos fazendo um chamado para todo mundo que não tem as vacinas em dia contra o sarampo, né? Instituímos, então, com a orientação do Ministério, a dose zero,
Então, crianças de 6 meses a menores de 1 ano devem fazer essa dose extra da vacina e depois elas recebem a primeira dose com 1 ano e a segunda com 15 meses. Adultos, então, né, crianças e adultos de 1 ano até 29 anos devem ter 2 doses da vacina tríplice viral, protege contra sarampo, cachumba e rubéola. E de 30 a 59 anos as pessoas devem ter 1 dose ou menos, tá? Então, bem importante, a gente teve aqui em Porto Alegre um caso que veio lá importado, como a Jana falou, né? Veio de Nova York, dos Estados Unidos. A gente está vendo um grande surto lá no Canadá, nos Estados Unidos, em vários países, inclusive aqui na nossa volta. Por isso essa intensificação, né? Por que a gente coloca a dose zero? Importante para os pais entenderem. Porque a primeira dose da vacina, na nossa rotina, é com 12 meses, 1 ano. Então, a criança está desprotegida nesse período, né? E a gente não tem à volta os adultos, as outras pessoas vacinadas. Então, é importante fazer essa dose zero, que não é ela não conta para o calendário, depois vai ter que fazer a primeira e a segunda, mas ela protege, porque nos anos anteriores tiveram óbitos, eu acho que em São Paulo, né, em outros lugares, de crianças que não tinham ainda a vacinação que começava com 1 ano. Então, o sarampo, ele mata, né, ele causa óbito, causa sequelas importantes, e a gente tem a vacina em todas as unidades de saúde. E adultos? Adultos que daqui a pouco nem tem mais carteira de vacinação. É um erro, tá, gente? É um erro absurdo isso. Mas não sabe quais doses tomou, não sabe quais vacinas tomou. Qual que é o procedimento, Jana? Desculpa. Comparecer na unidade de saúde, né? De preferência levar um documento de identificação. E aí o pessoal, a gente tem um sistema de informação desde 2017. Não é tão antigo como a gente gostaria, né? Mas temos o sistema. E então a gente faz análise ali, de acordo com a faixa etária do paciente, verifica todas as vacinas, se tem alguma coisa ali no histórico, se ele tem alguma carteira. Então não precisa ter carteira para ir se vacinar, não é obrigatório. Claro que é legal tu levar, porque aí a gente já olha ali, né? Mas a gente sempre olha no sistema e faz as indicações. Pois é, né? A gente vê a importância que é, primeiro, entender o que são essas doenças, como elas se classificam, como se caracterizam, e depois saber como prevenir, como se imunizar, a importância da imunização. Então, já tendo dito isso, meninas, vou passar então para o recado final de vocês. Quero já agradecer a participação e a disponibilidade de vocês em se doarem, né? Para a gente poder entender a dimensão desse problema absurdo que é, porque a gente tem as vacinas aí, então a gente tem que se proteger. Diana, por favor, teu recado final. Primeiramente, obrigado pelo espaço. A gente sempre tenta trazer essas informações que a gente sabe que não é tão simples entender, às vezes tem algumas complexidades, mas eu quero lembrar, sobretudo na época que a gente está, no inverno, sobre os vírus respiratórios. Eu tenho certeza que todo mundo que está escutando lembra o que foi a pandemia. Quem viveu é inesquecível em todas as facetas, né, que ela teve. E nós queremos relembrar a prevenção. A prevenção através da etiqueta respiratória, através do uso de máscara. Se está doente, gente, vai ser alguns dias. A maioria dos casos, um vírus vai infectar a pessoa e vai ter uma resolução espontânea. Em alguns casos, sim, vai ter que procurar atendimento médico, vai ter que ser orientado quanto a essa síndrome gripal que a pessoa está, mas grande parte dos casos vai se resolver. O que custa usar uma máscara alguns dias? Alguns diazinhos para prevenir as pessoas que estão à sua volta. Então, isso é importante, eu gosto de frisar isso. A gente tem, claro, já medicações à disposição, tem todos uns protocolos de tratamento, tanto para a Covid quanto para a influenza, que é a unidade de saúde, o médico particular, seja onde a pessoa for, que vai saber orientar. Mas a prevenção geral, todos devemos saber e acredito que saibam. A gente só precisa relembrar. Renata, por favor, teu recado final também. Bom, então acho que o que ficou na nossa conversa aqui é que as vacinas são realmente importantes, né? As vacinas salvam vidas, como a gente fala, né? Então, fazer um chamado para os pais, os responsáveis, adultos também, né, idosos, que procurem as unidades de saúde, que analisem seu histórico vacinal, né, verifiquem sua carteirinha, que se vacinem, e aí vão estar se prevenindo, não ficando doente, e também evitando que a gente transmita para outras pessoas que podem acabar, então, necessitando de hospitalização e ainda até mesmo óbito.
Então, Diana Ferrer, Renata Capone, da Secretaria Municipal de Saúde, mais uma vez, muito obrigada por participarem e nos trazerem todas essas informações essenciais aí. Fica dito o recado, né? Vamos se cuidar, vamos se vacinar e é importante para a nossa saúde, né? Muito obrigada pela participação. Obrigada. Então, com isso, a TV Câmara Entrevista de hoje fica por aqui. A gente tem noção, então, do quanto é importante prestar atenção à nossa saúde, porque saúde não tem preço, mas a falta dela custa caro. Então, TV Câmara Entrevista de hoje fica por aqui, mas você pode rever esse e outros programas nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.